Segundo Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 em diante, a palavra diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo, a fora de tempo, que redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Olha só que conselhos importantes que o apóstolo Paulo ele dá para a sua igreja. Ele estava falando para Timóteo, ele já estava nos últimos dias da sua vida. Segundo Timóteo, foi uma carta escrita nos últimos momentos que o apóstolo Paulo já estava preso em Roma, nos seus últimos momentos. Ele dá conselhos importantes para Timóteo, que na verdade é para toda a igreja. Ele chega a dizer no versículo 1: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, nós sabemos que existe um rei, nós sabemos que existe um juiz, nós sabemos que existe um reino eterno e que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Uma das coisas que ele chama a sua igreja para fazer, chama a minha vida, chama você para fazer é: pregue em todos os momentos. Por quê? Porque haverá um dia de juízo, haverá um dia onde os homens terão que prestar conta de todas as tuas ações, e o único momento que nós podemos falar a verdade é quando nós estamos pregando a palavra, porque essa palavra ela que vai trazer no dia do juízo se a pessoa andou conforme ou não conforme. Por quê? Porque ela é o padrão, é o aferidor de medidas. Segunda coisa que ele fala: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Versículo 3 e versículo 4, ele fala que nos últimos dias haverá pessoas que querem mensagens leves, pregadores que confirmem os desejos daquelas pessoas que estão escutando a mensagem, quer ouvir apenas aquilo que lhe agrada, não a verdadeira palavra, não o verdadeiro evangelho. Mas você, meu irmão, quando foi chamado por Deus, nós somos chamados para ser confrontados com a verdade. Nós somos chamados não para ouvir mensagens que agrade o nosso ego, mas nós fomos chamados para ouvir mensagens que confronte o nosso ego, que confronte a nossa vida, para que haja uma verdadeira transformação, porque a palavra da verdade muitas vezes não é uma palavra que vai trazer o ego para você, não é uma palavra que vai te agradar muito, não é uma palavra que vai trazer prosperidade, porque eu acredito na prosperidade de Deus, mas quando você está escutando esses últimos dias, você está ouvindo pessoas que muitas vezes estão falando constantemente: olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, e só mensagens que muitas vezes está trazendo prosperidade material, mas esquece que um dia haverá um juízo e uma eternidade, e que nós devemos ser confrontados com a verdade de Deus para que haja transformação de caráter na nossa vida. Terceiro, ele fala assim para Timóteo: tu, porém, ou seja, você foi chamado para ser diferente, para andar na contramão do mundo, ser sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Ou seja, sobriedade é você ter uma mente equilibrada em tempos de confusão, sofrimento. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, se você está sofrendo é porque é sinal que Deus não está contigo. Não, Paulo ele falou: com o momento que você estiver sofrendo, ou seja, por causa da verdade, por pregar a verdade, não desista quando esse tempo for difícil. Faz a obra de um evangelista, ou seja, onde você estiver, pregue a palavra na igreja, pregue a palavra na rua, pregue a palavra no meio dos teus familiares, porque você foi chamado para pregar a palavra. Faça a obra de um evangelista, persevere, termine o que Deus te chamou para fazer, ou seja, cumpra o teu ministério. E aí no versículo 6 e 7 ele fala assim: combati o bom combate,
Eu completei a carreira, mas guardei a minha fé. Ou seja, Paulo, ele nos últimos dias da sua vida, ele não estava falando assim, olha, eu terminei, mas eu terminei, agora eu sou uma pessoa muito famosa, eu sou uma pessoa reconhecida, eu sou uma pessoa que ganhou muito dinheiro, muita fama, muita fortuna, muito reconhecimento. Não, ele fala assim, olha, eu estou terminando agora a minha carreira, mas eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Desde agora o Senhor, que é justo juiz, me está reservando uma coroa da justiça, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem e estão aguardando a sua vinda. É isso que nós temos que pensar. Eu não quero ser reconhecido lá no final porque eu sou uma pessoa famosa, um nome reconhecido no meio evangélico, não. Eu quero ouvir apenas as palavras de Cristo. Bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não quero ser aquelas pessoas que Jesus falou em Mateus no capítulo 7, olha, você usou o meu nome, no meu nome você expulsou o demônio, no meu nome você curou os enfermos, no meu nome vocês fez muitas maravilhas, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero pregar a verdade da palavra de Deus até o fim, ainda que muitas pessoas não se agradem com essa verdade, mas que lá no final o Senhor venha falar para mim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E a pergunta que eu deixo para você no dia de hoje é, como você começou? Não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Termine fiel a Deus, pregando a verdade, falando a verdade e indo até o fim com perseverança, porque o Senhor é na sua vida. Receba esta palavra em teu espírito, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.